Assunto importantíssimo do dia, sobre o qual a gente falava agora há pouquinho com o Rodrigo Orengo, um pouco mais cedo também com a Mônica Bergamo, o julgamento que começa logo mais no Tribunal Superior Eleitoral da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Como funciona, como deve funcionar, Aidar? Qual é o rito exatamente que se segue? O Orengo já falou que serão pelo menos necessárias 3 sessões até a conclusão desse julgamento, mas queria te ouvir sobre o rito mesmo, sobre como funciona nesse caso. Bom, hoje começa com a leitura do relatório do relator, que é o ministro Benedito Gonçalves. Leitura do relatório é o seguinte: ele é relator do processo, ele apresenta o processo para os demais ministros votarem. Ele tem conhecimento do processo por inteiro, então ele vai ler esse relatório. O relatório vai trazer o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, as posições da defesa, do Ministério Público, eventualmente, e esse relatório do Benedito Gonçalves, ele tem 460 páginas. Ele é muito extenso e parece que a leitura vai ser integral, justamente por conta da importância e das consequências que esse caso pode gerar, eles vão ler integralmente. Então, está se prevendo que hoje será só leitura do relatório. Só a leitura do relatório. Na próxima terça-feira começa efetivamente o julgamento. E aí a gente teria, antes do recesso, uma sessão no TSE na terça e uma sessão na quinta. Mas a depender do andamento da sessão na terça, já se dá por certo que o ministro Alexandre de Moraes convocaria para quarta-feira uma sessão extraordinária para ver se consegue terminar o processo até quinta. Depois da leitura do relatório, fala o Ministério Público, fala a defesa do presidente Jair Bolsonaro, fala também o autor da ação, que no caso é o PDT, o partido político, e aí o ministro Benedito Gonçalves vota e os demais ministros votam. Pode haver pedido de vista? Pode haver pedido de vista e esse processo não se concluiria agora. Mas tem uma regra nova no TSE, que o ministro é obrigado a devolver o pedido de vista no prazo máximo de 90 dias. Então, qualquer pedido de vista seria devolvido daqui 90 dias e no segundo semestre a gente teria o resultado. O desenho do julgamento é esse, Sheila. Se eu deixei de falar alguma coisa, me provoque, por favor. Essa mudança no pedido de vista é importante, né, Aidar? Porque antes, quando havia um pedido de vista, a coisa ficava por muito tempo parada. E aí passavam-se outras ações na frente, enfim, e o julgamento em questão ficava parado. Nesse caso, não. Nesse e em outros, a partir dessa mudança, em 90 dias, necessariamente, o julgamento teria de ser retomado. Eu quero que o Aidar fale sobre essa argumentação aí da defesa do Bolsonaro, de que não pode haver novos elementos no julgamento, né, que foi uma decisão para a qual já há uma prerrogativa que foi tomada no julgamento da Dilma Rousseff. Ele está falando especificamente sobre a minuta do golpe. E eu mais cedo aqui com o Orengo, Aidar, quero saber se eu tenho razão, se faz sentido, disse que essa minuta é totalmente desnecessária nesse caso específico. Ela vai ser importante, uma prova importante, quando o Bolsonaro, e se ele for julgado, pela arquitetura do golpe de Estado, daquele golpe de Estado Tabajara do dia 8 de janeiro. Aliás, não pode mais falar Tabajara, aquele golpe de Estado Mambembe do dia 8 de janeiro. Mas não nesse caso. Então por que não tiram logo essa evidência desse processo específico, hein, Aidar? Olha, Megali, eu acho que você está coberto de razão. É uma mudança de jurisprudência do TSE. Nesse caso, a defesa do Bolsonaro tem razão. O TSE, em 2017, quando julgou a chapa Dilma Temer, disse que não poderia, depois do processo instruído e pronto praticamente para julgamento, haver novas provas, fatos novos. E estão se apresentando novos fatos, que é essa minuta do golpe. E como você bem colocou, eu concordo com isso, e assim, a maior parte dos juristas com os quais eu converso, Megali, também bate nesse ponto, que o que há no processo já é suficiente para tornar Bolsonaro inelegível. E por quê? Eu vou explicar tecnicamente, não é torcida. Abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. São 2 critérios de inelegibilidade muito claros na lei que regula isso. É a Lei Complementar número 64. Por quê? Ele convocou às vésperas do começo do processo eleitoral. O processo eleitoral começou, salvo engano, no dia 16 de agosto e a reunião que o Bolsonaro convocou com embaixadores foi no dia 22 de julho. Então, às vésperas do início das eleições, efetivamente, naquilo que se chama de pré-campanha, o presidente da República usou a estrutura da presidência da República numa reunião que ninguém pediu, que ele convocou e transmitiu isso pela TV Brasil para atacar
com uma série de mentiras o processo eleitoral brasileiro, a segurança das urnas eletrônicas. Então, assim, abuso de poder político, abusou da sua posição de presidente para usando a estrutura da presidência da República, convocando essa reunião para espalhar fake news, mentira. E uso indevido dos meios de comunicação, usar a TV Brasil para espalhar isso para o maior número de pessoas possível. Só esses dois fatos já são graves o suficiente e é o que o PDT entrou exatamente por esses dois fatos, por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Para entender melhor o motivo de por que o Bolsonaro fez aquilo, você talvez tivesse que ter a minuta do golpe, tudo bem, mas isso é outro processo. Nesse, de fato, tem que se restringir as provas. O TSE pode mudar a jurisprudência? Pode, mas aí vai abrir um caminho. O presidente Bolsonaro vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, seja qual for o resultado. Mas se ele usar isso, ele abre um caminho maior para o recurso do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. É uma prova desnecessária para o fim que se destina esse processo, que todo mundo já dá meio como certo, que vai acabar resultando na inelegibilidade da presidência da República, do presidente da República, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas esse é o ponto, Megali. A prova é desnecessária. O que há no processo, com a devida vênia, já é grave o suficiente para tornar Bolsonaro inelegível. Agora, a defesa pode, Aidar, hoje de manhã, agora, por exemplo, olha, a gente quer retirar dos autos essa evidência aqui, a gente não quer que isso faça parte, para que não haja esse ruído, etc. A gente ouviu o Aidar, ele tem razão. Ou isso vai abrir uma porta para que a defesa eventualmente peça um adiamento, porque não sei o que lá. Quais seriam as consequências disso? Olha, eu acho que a defesa tanto pode como deve fazer isso hoje. Hoje não, né? Eu acho que ela vai fazer isso na próxima sessão, porque hoje vai ser só leitura de relatório, ou pode pedir uma questão de ordem e fazer antes da leitura do relatório. Mas ela vai fazer justamente, Megali, para dizer, olha, a gente contestou isso, o TSE manteve, então a gente está querendo a nulidade por conta disso. As duas coisas, tanto contestar como depois, por ter contestado e o TSE não ter acolhido essa contestação, isso acontece muito no processo penal, a defesa recorrer justamente com esse argumento, de que contestou uma nulidade, não foi reconhecida, e é o Supremo Tribunal Federal pedir para o Supremo reconhecer essa nulidade. Se o Supremo vai reconhecer, eu não sei, mas deixa uma via um pouco mais aberta para essa contestação do resultado do julgamento no TSE. Isso de fato deixa, Megali. Aidar, abração para você e até terça. Até terça, gente. Beijo pro trio, beijo pros nossos ouvintes. Valeu. Tchau, tchau.